céus. E assim, eles são convidados, a mandato de Jesus, não a ir para lugar algum, longe de Jerusalém, mas estarem reunidos em oração. Pois enquanto estamos reunidos em oração, o Espírito Santo age, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo fala, e de maneira tão especial, o Espírito Santo traz os dons sobre aqueles apóstolos, os enviando a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes da descida do Espírito Santo, os apóstolos se reuniram com a Virgem Maria no cenáculo. Nós também estamos em novena, neste cenáculo em oração, reunido com Nossa Senhora e os apóstolos, e com toda a igreja, pedindo o dom do alto, o Espírito Santo, sobre nós. Por isso também queremos pedir que o Espírito Santo desça, como em Pentecostes, no coração de cada um de nós nessa noite, e que o Espírito Santo venha acalentar nosso coração com o fogo do céu. Por isso eu peço, nesse momento, incline um momento a sua cabeça. Se você consegue, feche os seus olhos. E hoje vai suplicando o dom do alto, o dom do Espírito Santo na tua vida. Não adianta rezarmos a novena do Espírito Santo se não for para esse fim. Vem, Espírito Santo, doce hóspede da alma, habita o meu coração, habita a minha vida. Cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Só a comunidade canta. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, Iluminai-nos e dai-nos os 7 dons. amados irmãos e irmãs, querido imperador Daniel, sua esposa Sabrina, amados irmãos e irmãs, queridos cavaleiros e todos aqui presentes, nós estamos nessa novena em honra ao Divino Espírito Santo. E hoje, de maneira especial, também nós rezamos nesta santa liturgia, Jesus que se eleva aos céus. Jesus que sobe para o Pai, para que Ele envie sobre a igreja, sobre os apóstolos, o dom do alto, que é esse que nós estamos pedindo, o Espírito Santo. A graça desse Espírito que vai mover o coração dos apóstolos para ir fazer aquele mandato que Jesus pede. Ide, ide. Nós somos enviados, Jesus nos envia. E envia para quê, primeiramente? Para levar o Espírito Santo. Acho bonito aqui em Jaraguá, todas as novenas, cada festeiro leva a imagem, o imperador e sua esposa leva a coroa do divino, estão fazendo esse mandato de ide levar a presença de Deus. E aqui com o Espírito Santo não é diferente. Ide levar a presença do Espírito Santo. Jesus manda os apóstolos irem evangelizar, pregar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, os apóstolos não tinham força e nem coragem para fazer esse mandato. A força vem do Espírito Santo. E por isso os apóstolos não conseguem. Eles ficam ali travados, escondidos, com medo, primeiro esperando o dom do alto. E aí surge a primeira novena na história da igreja, a novena ao Espírito Santo, aonde Jesus se eleva ao alto e 9 dias os apóstolos ficam em oração, reunido com quem? Com a Virgem Maria, a mãe de Pentecostes, aquela que estava cheia do Espírito Santo. Os apóstolos não estavam cheios do Espírito Santo, mas Maria tinha a plenitude do Espírito Santo quando ela recebeu a graça da sua imaculada conceição. Deus a preencheu com todos os dons. E por isso Maria é aquela que está no cenáculo, intercedendo pelos seus apóstolos, que são seus filhos. Maria então está ali, junto, pedindo o dom do alto. E é bonito quando nós vamos entendendo. Na primeira leitura de hoje, fala justamente que João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo? Somos batizados no Espírito Santo de fato? Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é só da renovação carismática católica. Não. O Espírito Santo é da igreja. A renovação carismática católica, ela tem a sua expressão de fé mais forte voltada para o divino. Porém, o Espírito Santo é para todos nós. E nós precisamos aprender a viver no Espírito Santo. Porque quem faz, quem age, quem leva, quem dá força é o Espírito Santo. Você acha que eu estou falando aqui por graça minha? Se fosse eu, acho que eu não estava aqui. Mas eu estou falando por graça do Espírito Santo. Primeiramente que há 1 hora atrás eu nem voz tinha. É o Espírito Santo. É graça dele. Então nós precisamos pedir o batismo do Espírito Santo. Ser cristãos cheios do Espírito Santo. Transbordar o Espírito Santo na nossa vida. Será que eu transbordo o Espírito Santo? Se eu não sou batizado no Espírito Santo, eu tenho que pedir, Espírito Santo, me batiza. O que seria ser batizado no Espírito Santo? É aquilo que Nossa Senhora recebeu. A ave cheia de graça,
Ser batizado no Espírito Santo é transbordar a graça de Deus na nossa vida. E por isso nós precisamos pedir que eu transborde a graça, que eu leve a graça para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Nós temos que pedir: Espírito Santo, me batiza. Espírito Santo, como descestes em Pentecostes, como chamas de fogo, vem também me batizar, não com a água, mas agora com o fogo, porque o fogo, ele purifica, e quando nós estamos batizados no Espírito Santo, nós somos purificados, e passamos a purificar a nossa vida, aonde nós andamos, o que nós fazemos, com quem nós fazemos e andamos, mas também vamos purificando o nosso coração das mazelas, do pecado, do erro. E é isso que nós precisamos pedir. Batiza-me, Espírito Santo. Eu quero viver no Espírito Santo. E essa primeira leitura era isso que já está sendo dito. Os discípulos precisam do Espírito Santo, porque eles não sabem nem o que está acontecendo. Jesus, eles até perguntam ali, será que é agora que Jesus vai instaurar o reino ali em Jerusalém? Porque eles estavam achando que Jesus veio como um político. E Jesus veio instaurar não o reino neste mundo. Jesus veio instaurar o reino eterno, para libertar a humanidade do poder das trevas de Satanás, do mal, do pecado. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo, pedir que ele desça sobre nós, nos revista da sua graça. E meditando sobre o Espírito Santo, eu pensava, primeira coisa que eu quero que você peça hoje nessa Santa Missa, que eu seja batizado no Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo, não vai longe. Ele desiste fácil. Porque quem é batizado no Espírito Santo, ele passa pelo fogo. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos provados pelo fogo. Porque o fogo purifica e do fogo surge aquilo que é de melhor. Assim, quando nós colocamos um ferro no fogo, ali nós podemos modelar aquele ferro. Mas o fogo não é o fogo das provações, é o fogo do Espírito Santo. Não é o fogo dos problemas, é o fogo do Espírito Santo. Porque aí sim, vai modelando a nossa vida e vai nos fortalecendo para a gente superar os problemas. E aí, falando do Espírito Santo, a palavra ao Espírito Santo seria Paráclitos. O Paráclito, aquele que desceu do céu. Paráclito também se entende, defensor. O Espírito Santo é o Paráclito que vem nos defender de tudo. Assim como nós olhamos, quem nos defende hoje, por exemplo? Acho que a Sabrina, se eu não me engano, é advogada. Nós precisamos muitas vezes de um advogado para nos defender. Um advogado para defender a nossa causa. E quando nós falamos o Espírito Santo é o Paráclitos, o defensor, outro nome que nós entendemos é o Espírito Santo é nosso advogado. Nós temos um advogado chamado Espírito Santo, que vem fazer o quê? Defender a nossa causa. Segundo ponto de hoje. Primeiro, pedir o batismo. Segundo, Espírito Santo, seja o meu advogado. Espírito Santo, advoga por mim. Quem é o advogado? O advogado, ele tem aquela missão de falar em nome do réu, de estar ali diante do juiz, e é ele que tem a voz. Ele defende. Assim também, se eu estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, quem vai agir? O meu advogado. E assim Jesus vai até dizer em outra palavra, quando estiveres diante dos tribunais e diante da acusação, não temas, pois eu defenderei a tua causa. Quais são as causas hoje que o Espírito Santo precisa defender na sua vida? Quais são as causas hoje que às vezes você está perdendo, mas você está perdendo porque é você que está querendo resolver? Nós precisamos pôr na mão do advogado, chamando o Espírito Santo. Espírito Santo, advoga por mim.
E aí é onde nós vamos entendendo, esse Espírito Santo advogou pelos apóstolos, fortaleceu os apóstolos e deu a eles a graça de continuar a missão de Cristo. Então entenda, se eu tenho o Espírito Santo, Ele advoga por mim. Hoje tive a graça de celebrar essa missa no dia do meu aniversário. E justamente olhando para a minha vida, quem foi sempre o meu advogado? Foi o Espírito Santo. O que seria da minha vida sem o Espírito Santo? Nada. Ele advogou por mim. Diante das dificuldades, o que eu falava, Espírito Santo, advoga por mim. Diante dos problemas, o que eu falava? Eu tenho um advogado. Então nós precisamos sair de uma ótica de cristãos mornos, de cristãos que não confia, que não entrega, e hoje aprender a entregar. Porque como nós estamos falando do advogado, quando você entrega a sua causa na mão para o advogado, é ele que age, é ele que fala, é ele que defende. Então nós temos que parar muitas vezes, rezamos, entregamos, mas parece que depois volta tudo de novo. Então, quando nós temos um advogado, precisamos deixar ele cuidar. Precisamos pedir ao Espírito Santo, advoga por mim. Lá na sua casa está difícil? Espírito Santo, advoga por mim. Está nas tuas mãos essa causa do meu casamento que eu não sei como fazer. Espírito Santo, cuida. Essa doença que está sobre mim, estou passando por uma dificuldade. Espírito Santo, advoga por mim. A minha vida está em ti, está nas tuas mãos. E é bonito porque o Espírito Santo, ele age em volta, mas também dentro de nós. Assim o advogado, ele está ao nosso lado, mas quem fala é o advogado, em primeira pessoa. Assim o Espírito Santo, aquele que é batizado e caminha no Espírito Santo, ele também tem ao seu lado o Espírito Santo, mas ele começa a falar e a agir por você, a te defender. Por quê? De que ele nos defende primeiramente? De Satanás. O demônio é o acusador. Assim como no tribunal, alguém acusa, o advogado defende. O demônio nos acusa, o demônio quer nos levar para o inferno, mas nós temos aquele que está ali nos defendendo, dia após dia. E esse se chama Espírito Santo. Às vezes a gente esquece de pensar a grandeza que é o Espírito Santo na nossa vida. E é isso que precisamos hoje entender. E parar de ser aquele cristão que não confia, que não entrega, que fica às vezes de mimimi, que fica às vezes choramingando, o que vai ser da minha vida agora? Você não tem um advogado não? Eu tenho. O padre estava doente, internado essa semana, ficou ruim. E daí? Tá bom, o Espírito Santo está comigo, ele é meu advogado, eu vou temer por quê? Tudo é para ele, por ele e com ele, e a ele todas as coisas, e pronto. Mas aí eu rezo, eu comungo, eu venho na missa, aí eu chego diante de um problema e aquilo ali me trava. Não, então tem algo errado. Quais são as suas causas que está te travando na sua vida e você não ainda está deixando o Espírito Santo advogar por você? Hoje nessa novena queremos pedir ao Espírito Santo que Ele advogue pela nossa vida e aumente em nós essa confiança, essa entrega total. Lá na palavra de Deus, quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo que move a igreja, move os apóstolos, também move a nossa vida. Jesus se eleva aos céus. E ali, como Jesus elevando-se aos céus, Ele leva cada um de nós, representando pela sua humanidade, ao trono de Deus Pai. Ele nos eleva numa dignidade chamada filhos e filhas. E depois, para sustentar nós nessa vida, com essa filiação, Ele envia o Espírito Santo. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos tudo. Nós temos Jesus que, como vai nos dizer, permanecerei convosco
todos os dias até a consumação do século, na Eucaristia. Nós temos o dom do alto, o Espírito Santo, que caminha conosco, em nós, dentro de nós, para nos fortalecer, nos animar, para nos mover, para cuidar de nós, para advogar por nós. E por que ainda a gente fica choramingando por aí? Pode chorar? Pode e deve, mas um choro que lava e entrega. E muitas vezes por isso que nós vamos ficando doentes, porque a gente não entrega para Deus. Faça hoje essa entrega ao seu advogado, chamado Espírito Santo. E na hora que você olhar para a sua vida, na hora que você bater de frente com as suas dificuldades, lembra, o meu advogado é o Espírito Santo. Eu rezo a novena ao Espírito Santo. Eu rezo com a coroa do divino. Mas se eu não tenho o Espírito Santo, não valeu a oração. O Espírito Santo quer estar dentro de nós. Como línguas de fogo. Como esse altar belíssimo, todo iluminado. Para dizer, nós somos essas luzes. Aonde também hoje você recebe o mandato de Jesus. Ide agora, leva o Espírito Santo lá para sua casa. Tem passando alguma coisa lá? Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Essa oração belíssima, que às vezes a gente reza por rezar. Vinde Espírito Santo, acendei Espírito Santo no meu coração o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Tudo é criado e renovado quando se tem o Espírito Santo. Então que hoje nós apresentemos a Ele a nossa vida, o nosso coração e as nossas causas. Quais são as suas causas? Nós vamos cantar novamente essa música ao Espírito Santo e olhando para a coroa do divino você vai apresentar ao Espírito Santo a sua causa. Aonde Ele precisa advogar? É a sua casa? É o seu casamento? É o seu trabalho? É os seus filhos? O que é a causa que você necessita? É a sua saúde? Apresenta ao Espírito Santo. Mas entrega. Não queira você resolver. Entrega para Ele, pois Ele agirá. Cantemos.